Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Em contrapartida, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, todos que nos acompanham neste momento, através deste meio de comunicação, TV Imaculada, nós queremos estabelecer aqui uma reflexão a partir da liturgia que nos é proposta hoje por nossa igreja. Vamos à primeira leitura, onde nós podemos visualizar com muita propriedade, com muita facilidade, a invasão de Israel, ou Jerusalém, como vocês quiserem. É uma cidade que é sitiada, pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e esta cidade ela é, na verdade, toda destruída. O templo, que era o lugar onde o povo se encontrava, esse ambiente ele foi também demolido, foi jogado por terra. E o rei, então, levou para o cativeiro, ou para a escravidão, na verdade, para o exílio, na Babilônia, todas as pessoas que tinham alguma autoridade, as pessoas que tinham profissão, pessoas que tinham estudo. Então, esses ele levou todos para o exílio. Em Jerusalém, além de ficar demolido o templo, ficaram somente aqueles que não tinham condições de refazer aquela cidade. As pessoas humildes, pessoas mais simples, que não tinham profissão garantida. Então, essas pessoas não tinham condições de levantar a cidade. Este povo foi levado para o exílio exatamente devido ao fato de não fazer a vontade de Deus, de não seguir os ensinamentos de Deus. É por esta razão. Este povo, cabeça dura, queria fazer sempre a sua própria vontade. Não levava em consideração os ensinamentos da palavra de Deus. Por esta razão, Deus também faz com que este povo passe por um momento de provação, de turbulência. Não para que este povo sofra inutilmente, mas para que reconheça a sua fraqueza, reconheça o seu pecado, se arrependa e volte a viver. Sabemos bem que o pecado nos leva à morte e à destruição. Então Deus acha os seus meios para fazer com que o ser humano retorne a Ele, mesmo que seja através do sofrimento e da dor. E nós sabemos bem que este povo, na escravidão, no exílio, sofreu muito. Sofreu muito.
mas para o bem. E reconheceu que, de fato, não pode viver sem Deus. Se deu conta disso. E nós somos este povo. Nós, muitas vezes, vivemos também no exílio. Não porque Deus nos coloca, mas porque nós escolhemos estar ali, no exílio, no sofrimento. Muitas vezes também precisamos disso, para que a ficha possa cair, para que nós possamos nos dar conta de que sozinhos não podemos viver. Nós precisamos de Deus. Precisamos retornar a Ele. Não podemos ficar distante de Deus. E Deus nos dá sempre a graça de podermos nos aproximar dEle novamente. Agora, é claro, nós precisamos estar decididos a isso. Ele não nos força nada. Deus não vai arrombar a porta do nosso coração e vai dizer, meu filho, o caminho é este. Deus nos envia, emite sinais. Deus nos dá sinais. E nós é que temos que tomar a decisão. Não somos forçados por Deus. Deus nos dá liberdade. E a liberdade que Deus nos dá é para vivermos bem. É para trilhar o caminho do bem. É para escutar a sua palavra e colocá-la em prática. E é exatamente esse o assunto do evangelho de hoje. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Eu diria que seria muito fácil entrar no reino dos céus se a gente só falasse. Seria muito fácil. Simplesmente falar. Ou simplesmente escutar a sua palavra. Deus nos pede um pouquinho mais do que isso. E esse pouquinho mais é que faz a diferença. Deus nos pede que nós escutemos a sua palavra e que também coloquemos em prática. Muitas pessoas naquele contexto pensavam que bastava simplesmente escutar a palavra de Deus para se salvar, para alcançar a vida eterna. Não era necessário viver na compreensão deles. E agora então Jesus vai dizer, olha, não é verdade. É preciso dar um passo além. É preciso escutar e viver. Colocar em prática. Quem escuta, quem coloca em prática, faz exatamente a vontade de Deus. E é a estes que pertence o reino dos céus. Colocar em prática a palavra de Deus significa construir a casa sobre a rocha. E a rocha é o amor. A rocha é a misericórdia. A rocha é o perdão. A rocha é a acolhida, é a compreensão. Esta é a rocha. É o próprio Deus. Então, se nós construímos a nossa casa sobre esta rocha, podem vir as tempestades, podem vir as chuvas fortes, podem vir as crises, podem vir as tentações, e nós vamos permanecer firmes. Porque a nossa casa está construída sobre a rocha. Você que é pai, você que é mãe, a primeira missão de vocês é exatamente essa, de colocar os filhos neste caminho, no caminho de Deus, para que eles possam, desde os primeiros anos de vida, começar a construir a sua casa sobre a rocha. É lá em casa que essa construção começa. E os pais é que são responsáveis pelo início dessa construção. Pode ser que os filhos, depois que se tornam adultos, podem até se afastar de Deus. Mas um dia eles vão retornar a Deus, porque tiveram uma base sólida. Tiveram uma base sólida. E isso aconteceu com um grande santo de nossa igreja, chamado Santo Agostinho. Alguém que foi catequizado pelos seus pais, de maneira particular pela sua mãe. E a oração da mãe, nós sabemos bem, tanto da mãe quanto do pai, tem uma força muito grande. Mas a oração da mãe
ela ainda é maior. E isso também nós vemos nesta experiência que Santo Agostinho faz do mundo, né? Santa Mônica, sua mãe, rezava constantemente para que ele retornasse a Deus. E Santo Agostinho, de fato, faz esse retorno, né? Por quê? Porque ele já teve uma base, né? Quem tem uma base bem firmada pode até se desviar, às vezes, do caminho, mas um dia retorna. Relembra a sua catequese de infância. Por isso, então, pais, também vocês têm uma missão importante com os filhos de vocês. Além da educação escolar, né, que vocês também devem acompanhar, não devem terceirizar a educação, não devem terceirizar a fé dos filhos, né? Vocês são os primeiros responsáveis por isso. Né? Então, procurem levar a sério, acompanhem os filhos de vocês na igreja, acompanhem os filhos na igreja, não vão lá e deixem os filhos na igreja, voltam para casa, né? É importante o exemplo. Falar é uma coisa, mas dar o exemplo é outra coisa. É muito mais importante o exemplo do que a palavra. E você sabe muito bem disso, né? Então, não adianta os pais dizerem, não, vocês têm que fazer isso, mas seus pais não fazem. Tá? E se falando de igreja de maneira especial. Então, é importante dar o exemplo e também trilhar o caminho junto com os filhos. Vamos pedir a Santo Irineu, o santo celebrado por nossa igreja no dia de hoje, ele que também foi alguém que viveu intensamente o Evangelho, foi uma grande testemunha de Jesus Cristo, alguém que derramou o seu sangue, viveu radicalmente o Evangelho de Jesus, derramou o sangue por causa dele. Que este santo possa servir de exemplo também para nós, para a nossa vida, para nós cristãos. Que nós não desanimemos diante das tempestades, diante das dificuldades, mas que nós possamos permanecer firmes, tendo a certeza de que a nossa casa ela está construída sobre a rocha que é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.